Muito bem. Olá, meu nome é Ricardo Bulhões. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos continuando o assunto de contratos e hoje, neste encontro, vamos trabalhar com princípios fundamentais em matéria contratual. Eu vou dividir a tela para que a gente possa trabalhar com o nosso conteúdo. Bora lá. Pois bem, olha que coisa interessante. Primeiro que uma aula de princípios não é uma coisa muito fácil de trabalhar. Por quê? Porque a gente sempre tenta exaurir o conteúdo da matéria. E se eu for na obra de Stolz e Pamplona, nós temos elencados ali alguns princípios fundamentais. Tartucci já traz o rol de princípios fundamentais em matéria contratual. Maria Helena Diniz, Orlando Gomes, enfim. Mas o que é que nós fizemos? Nós vamos trabalhar aqui com alguns princípios, na verdade, com 7 princípios fundamentais que obrigatoriamente devem estar contidos e devem ser respeitados em matéria contratual. Trabalhando com estes princípios fundamentais, a gente vai conseguir entender, construir o que é um contrato e como ele deve ser estabelecido. Então, nosso tópico de aula hoje são princípios. Deixa eu anotar aqui, acabei. Princípios, tirar aqui, caixa alta, fundamentais em matéria contratual. É o nosso tópico de aula de hoje. E nós vamos começar, deixa eu botar aqui em caixa alta. Aliás, princípios fundamentais. E olha que coisa legal. O que é que nós trabalhamos até aqui? Nós já vimos o que é um contrato, sucintamente. Negócio jurídico em que as partes têm autonomia da vontade, buscando regular efeitos patrimoniais, mas limitados pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva, nós construímos estes conceitos, tá? Trouxemos os elementos e construímos um conceito de contrato. Nós vimos também quando é que um contrato existe. É necessário 4 requisitos: parte, manifestação de vontade, objeto e forma. Mas nós sabemos que nem tudo que existe é válido. Portanto, nós temos que correlacionar também com os requisitos cumulativos de validade. Capacidade genérica, aptidão específica, consentimento. O objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma deve ser prescrita e não proibida em lei. Ou não proibida em lei. Tá bom? Agora, o nosso primeiro princípio é a base, o sustentáculo, e aí convém só também um outro parêntese, tá? Depois de já ter feito essa revisão, é o seguinte: eu gosto de falar e de pensar que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, ela traz enquanto fonte formal e primária do direito a lei. Se não tem lei, analogia; se não tem analogia, costumes; depois princípios gerais do direito. A Lindbe é da década de 40. Só que eu posso afirmar que com o advento da Constituição de 88, nós tivemos uma reformulação, inclusive ideológica, no ordenamento, na estrutura do Estado, e eu não posso afirmar que a lei é a fonte primária do direito. Não devemos confundir o que o professor Flávio Tartucci trabalha logo no início da sua obra, um Estado de legalidade com um Estado de direito. Quando lei foi fonte primária, violações e atrocidades foram cometidas. A história nos mostrou isso. Tá? Então, quando eu trabalho com princípios, essa para mim é uma aula fundamental em matéria contratual. Porque eu estou dizendo para você, meu aluno, meu ouvinte, para você que está me assistindo, que estamos trabalhando com a fonte primária e formal do direito. Olha que tema de aula importante. Então, significa dizer que se algum destes princípios forem violados, a relação contratual está instável, possui uma causa de nulidade ou anulabilidade. O contrato pode ser revisado ou pode ser até extinto, que será tema também destas ministrações, trabalhar com extinção em matéria contratual. Então, o primeiro princípio é o princípio estamos trabalhando com direito privado, direito civil, é o princípio da liberdade, é o princípio da
autonomia da vontade. E o que é que se fala autonomia da vontade? Que as partes, via de regra, possuem, e isso é regra, liberdade para contratar. Ninguém me forçou a comprar este óculos. Eu comprei porque pude, porque quis e quando quis. Esta camisa, da mesma forma, a liberdade de contratar é a essência da disciplina da matéria do instituto contratual. As partes precisam exercer esta liberdade, sob pena de existir um vício no negócio jurídico formulado. A gente já sabe que quando a manifestação de vontade for instável, pode existir um vício de consentimento, que não é tema nem tópico da nossa aula, mas que em algum momento, para que você chegasse na disciplina de contratos, você trabalhou. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores e simulação. Todos tornam o ato e o negócio nulo ou a simulação, ou anulável, são as outras situações. Mas vocês vão perceber que dentro desses princípios, se a liberdade das partes for violada, o negócio pode ser nulo, porque carece talvez de manifestação de vontade, requisito de existência do negócio, ou pode ser anulável, tá? Se porventura não houver um consentimento, né? Nós precisamos saber que as partes, via de regra, precisam exercer esta liberdade. Isso, inclusive, está previsto no artigo 421 do Código Civil, que a gente vai entrar nos próximos encontros no artigo 421-A, que foi inserido em função da Lei de Liberdade Econômica. Tá? Isso tem que ser tópico específico dessa disciplina, porque, como eu estou falando, não é um curso sucinto, por isso que o vídeo é um pouco mais longo, estou falando aqui para alunos ou para pessoas que querem um aprofundamento um pouco maior, é graduação. E aí eu preciso de um tópico específico só para falar da Lei de Liberdade Econômica. Mas nós temos limites. Olha que coisa interessante, observação. Estamos trabalhando com direito. Não se trabalha, via de regra, com absolutismo em nada. Tudo é relativo, tudo depende. Então, eu posso falar que é regra a liberdade de contratar, mas existem limites. Quer ver um limite que nós temos dessa liberdade, dessa autonomia das partes? É o conteúdo do contrato. Conteúdo contratual. Gente, eu tenho liberdade, mas a minha liberdade está limitada pelas cláusulas, por exemplo, gerais da relação contratual, pelo próprio conteúdo da relação contratual. Olha o exemplo. Se eu formalizo um contrato de aluguel e coloco na relação contratual que sou livre, sou limitado pelas cláusulas gerais, pelo que dispõe no Código Civil. Entenda, é relação privada, eu posso tudo, desde que a lei não vede. Então, eu posso, por exemplo, firmar um contrato de aluguel colocando ali que o limite máximo de pessoas naquele imóvel em decorrência da sua estrutura são 10 pessoas. Eu tenho liberdade, mas a minha liberdade agora está limitada pelo conteúdo do contrato. Além disso, nós temos situações, em que a liberdade do sujeito acaba gerando uma faculdade de contratar ou não. Olha que coisa interessante. Tem negócios que eu posso formular, mas formulando determinado negócio, eu acabo restringindo determinado ato, ou condicionando a prática de determinado ato, que torna-se obrigatório. Exemplo, bora botar aqui o exemplo? DPVAT, seguro obrigatório. Eu posso adquirir um carro, posso. Eu compro o carro que quero, o carro que posso, e quando eu quero, da cor que quero, da estrutura que quero, com os elementos que quero no automóvel. Agora, na aquisição do automóvel, torna-se obrigatório, depois que eu formalizei essa faculdade, torna-se obrigatório a prática de um ato. O seguro obrigatório é obrigatório. É obrigatório. Então, nós temos que saber que a autonomia da vontade ela é regra, mas contém exceções. As cláusulas gerais em matéria contratual. Quais são os artigos que nessas primeiras aulas estaremos trabalhando? Estamos trabalhando, antes de entrar com os contratos em espécie, com as cláusulas gerais em matéria contratual. Vamos exaurir
o que está previsto no artigo 421 ao artigo 480, cláusulas gerais em matéria contratual. Então, eu posso afirmar que o que fala de evicção, vício redibitório, causas de extinção contratual, formação contratual, fase de pontuação, aceite, conclusão, eu posso afirmar que os princípios, por exemplo, artigo 422, princípio da boa-fé, que será inclusive o último princípio que vamos abordar, são limitadores da relação contratual. São limitadores porque a lei diz. E, além disso, o conteúdo contido no próprio instrumento, conteúdo contratual, também é um limitador desta autonomia da vontade. Vamos agora para o nosso segundo princípio. Olha que coisa legal. Até me arrepia. Eu preciso falar para você que é relação privada. Só que o professor Canottilho, baluarte do direito constitucional português, ele fala que contemporaneamente essa divisão entre direito público e direito privado, ela perde um pouco de sentido. E aí, se eu for puxar a sardinha para a nossa disciplina contratual, eu preciso falar que hoje em dia você não sabe quando começa o público e termina o privado. Quando começa o privado, termina o público. Por isso que hoje, segundo Canottilho, nós devemos falar de direito social. E isso é importante por quê? Porque eu vou falar aqui agora de um princípio público na matéria privada. Olha que coisa legal. Qual é o segundo princípio fundamental? Supremacia da ordem pública. E eu não vou entrar na discussão. Todo livro, supremacia da ordem pública. Todo livro de direito privado, todo livro de direito civil traz enquanto princípio fundamental a supremacia dos interesses da coletividade sobre o particular. Perfeito? Sem querer aprofundar, porque isso daqui é matéria de divergência, inclusive, na doutrina. Mas é interessante a gente saber que essa supremacia, ela só existe em função de tentar se evitar um desequilíbrio e exploração a essa ampla liberdade de contratar. Essa liberdade de contratar, ela não é absoluta, nós já vimos, mas eu tenho que saber também que o coletivo não tem maior, tem aqui, maior que o particular. Isso daqui é muito importante. O terceiro princípio que vamos trabalhar é o princípio do consensualismo. Consensualismo. Olha que coisa interessante. Se eu formulo um contrato de compra e venda, neste contrato, para ele estar firmado, via de regra, independe da entrega do bem, independe da entrega do objeto. É isso que fala o princípio do consensualismo. Uma relação contratual, para que seja firmada, depende do consenso e não da entrega do objeto. Nós podemos citar aqui, enquanto exemplo, o artigo 482, que fala da compra e venda de imóvel, tá? O artigo 481 e seguintes, tá? O artigo 482 materializa exatamente o princípio do consensualismo. A regra das relações contratuais é o consenso e não a entrega. Salvo, nós temos um contrato em espécie que não materializa o princípio do consensualismo, tá? É o contrato de depósito, por exemplo. No contrato de depósito, só se formaliza mediante a entrega da coisa e não com consenso entre as partes. O princípio do consensualismo, portanto, princípio fundamental e aplicável nas relações contratuais. Olha que coisa legal. Quarto princípio que nós temos é o princípio da obrigatoriedade. O princípio que eu gosto. Gente, vamos pensar aqui uma coisa comigo. Ninguém é obrigado, ninguém é obrigado. Eu faço porque quero. Agora, olha que coisa interessante. Ninguém é obrigado, mas se realizou o contrato, se firmou a relação contratual, então agora ele torna-se obrigatório. Isso é regra. É lógico que nós temos exceções, tá? Por exemplo, nós estamos gravando essa aula sem querer entrar em polêmica, sem querer, porque nós precisamos mediar
e interpretar a situação e adequar os institutos ao caso concreto. Mas hoje, 2020, nós estamos vivenciando uma situação de força maior. Nós estamos vivenciando uma situação de pandemia. Então, os contratos são obrigatórios, mas existem exceções. A gente vai abordar isso daqui a pouquinho, tá bom? Mas a regra é que os contratos devem ser mantidos. Por que devem ser mantidos? A resposta para isso, eu preciso botar isso em observação, porque este item é de suma importância, inclusive, para a compreensão da matéria. Segurança jurídica. Jurídica. Pessoal, eu sou torcedor do melhor time do mundo. Eu ia falar do Brasil, mas isso não é uma verdade. Eu sou torcedor do São Paulo. É certo que é o melhor time do Brasil. Agora, imagine a situação. Eu firmo um contrato de compra e venda de um livro. Deixa eu prestigiar aqui, eu estou com uns 10 obras aqui de direito civil, mas tem um cara que eu conheço, rapaz, e eu sou fã, eu sou Pamplona. Olha que coisa legal. Digamos que eu venda este livro para um sujeito A, e eu descubro que esse cara, olha que crime, ele é corintiano. Aí amanhã eu falo assim, me devolva o livro, porque agora o contrato de compra e venda é nulo, porque você é corintiano. Vou falar, essa lei poderia inclusive existir, mas não existe. Mas tem doido para tudo. Mas voltando aqui para o nosso conteúdo de aula, os contratos são obrigatórios. E se qualquer motivo desse ensejo ao rompimento da relação contratual, a resolução do contrato, a extinção, aliás, perdoe, a extinção da relação contratual, isso traria uma instabilidade para o Estado no ordenamento jurídico. Portanto, o princípio da obrigatoriedade é regra em decorrência à finalidade de segurança jurídica. Nós podemos abordar, existe uma máxima em latim que se chama pacta sunt servanda. Os contratos tornam-se e são obrigatórios entre as partes. Ninguém é obrigado a formalizar a relação contratual. Mas uma vez feita, torna-se obrigatório entre as partes. Tá bom? Tem exceção? Tem limites, pô, limites. Vamos trazer aqui só dois. Caso fortuito. Força maior. Imagine. Bora pensar aqui numa situação. Claro que nós vamos trabalhar, é tópico de nossa disciplina, inclusive, tá? Vai ser conteúdo das nossas ministrações, a teoria da imprevisão, tá? Porque existem situações imprevisíveis que tornam excessivamente onerosa a relação contratual e o contrato pode ser revisto e, última rádio, extinto. Isso é possível. Então, pensemos aqui em uma situação. Eu tenho um negócio, um contrato de aluguel. Vamos pensar em situações que estão acontecendo hoje, tá? Aqui é só hipotético, tá, gente? Aqui estamos analisando aqui de maneira muito genérica. Mas digamos que eu tenha um contrato de aluguel em um shopping. Veio uma pandemia, o shopping teve que ficar fechado um ano todo. Essa é uma causa. Os contratos são obrigatórios? São obrigatórios. Mas a força maior pode, falando que pode, dar ensejo a uma revisão de uma relação contratual. Pode, em última ratio, em último caso, formalizar a extinção da relação contratual. Vocês vão perceber lá na frente que nós temos situações que permitem a resilição contratual, mútua manifestação de vontade, resolução contratual, rescisão contratual, a morte. A gente vai trabalhar não aqui nesse aspecto. A gente vai aprender se a morte pode ou não ser causa de rompimento de obrigação. Será que pode? Ó, via de regra não, mas vamos trabalhar com a exceção, tá bom? Inclusive falando sobre isso, olha que princípio importante nós vamos falar aqui. Revisão contratual fundamental. Entendam, é um liame, é uma sequência. Cada princípio acaba desaguando no outro. Olha que coisa legal. Princípio da revisão contratual, gente. Pessoal, nós falamos que um princípio fundamental é o princípio da obrigatoriedade. Ponto. Agora, se não for possível a manutenção, se houver alguma instabilidade,
Digamos que geralmente em sala de aula me perguntam. Digamos que em um instrumento, porque você tem que saber que instrumento não se confunde com contrato, tá? Digamos que no conteúdo de um contrato, naquele instrumento formalizado daquela determinada forma, nós temos uma cláusula contratual, tá? Que seja abusiva. Quer ver uma coisa? Digamos que eu em uma cláusula contratual, em um contrato de adesão, tá? Aqui eu estou facilitando os meus exemplos. Eu abro a mão da ampla defesa e do contraditório. Ou eu coloque disponível o que é indisponível. Por exemplo, direitos personalíssimos, tá? Que via de regra são disponíveis, invioláveis. Nós já sabemos disso. Será que uma cláusula pode dar ensejo à nulidade total do instrumento? A resposta para isso é até pode, mas em última rádio. Por quê? Antes da extinção, nós devemos revisar a situação e o contrato. Então, o que é que nós vamos anotar e construir enquanto conteúdo? Antes de extinguir, deve-se revisar o contrato. E o fundamento é o mesmo. Obrigatoriedade. Ninguém é obrigado a realizar contratos. Uma vez que fez, torna-se obrigatório. Se houver alguma instabilidade, revisa a relação contratual. Em última rádio, mantém-se, extingue-se a relação contratual. Nós falamos da função social do contrato. E nós já sabemos que cada doutrina traz um sentido de função social. Mas é interessante porque, voltando, se você não assistiu a nossa primeira aula de contratos, volte na primeira aula, volte no primeiro vídeo. Se estiver assistindo pelo YouTube, deixa um like, dá um joinha, me siga. Falta estrutura, né? Mas não falta conteúdo. Então, eu acho que o áudio está legal. A imagem de quem vos fala também está legal. A estrutura a gente vai melhorando com as gravações, com as edições. O tempo sana tudo, isso é legal. Mas é interessante a gente falar que naquela oportunidade nós demos um sentido. Função social do contrato significa dizer que o contrato deve respeitar interesses da coletividade. Deve respeitar, porque implicitamente nós podemos falar que implicitamente existe um dever de honestidade, a boa-fé, subjetiva, é um sentido que parte da doutrina traz. Deve respeitar a dignidade humana, é um outro sentido que se tem em função social. Deve-se respeitar o valor social do trabalho, implicitamente também se refere à função social. Deve-se respeitar o meio ambiente, este é o último sentido que a doutrina traz acerca de função social. E este princípio ele é tão importante, que ele vem estampando, abrindo a parte de contratos no Código Civil, ali artigo 421 do Código Civil. Tamanha importância que se tem da função social do contrato. O último princípio, esse é muito legal, é o princípio da boa-fé. Boa-fé. Está previsto no artigo, ó a sequência, 400, dinheiro, direito civil, 422 do Código Civil. A boa-fé é um princípio tão importante, que o próprio legislador quis desenhar para a sociedade. Para dizer assim, a boa-fé, esse dever de, o conceito, honestidade, lealdade e retidão, que devem permear as relações jurídicas. Ele é tão importante, que deve estar nas tratativas, fase de pontuação. Você vai trabalhar comigo, formação contratual. Deve estar durante a relação contratual. E mesmo após a conclusão do contrato, deve estar presente. Esse dever de honestidade, lealdade e retidão é tão importante que deve estar mantido. Aí você me pergunta, mas Ricardo, essa boa-fé, ela deve ser interpretada dela. Por quê? Porque o sentido de honestidade vai variar em relação a cada localidade, em relação a cada cultura. É por isso que na interpretação de um contrato, na interpretação desse dever de honestidade, leva-se enquanto padrão primário a interpretação sobre o prisma do homem médio, do homem comum. O que é aquela coletividade, com aquela construção cultural e ideológica que entende enquanto honesto e desonesto, para que a gente possa aplicar
o princípio da boa-fé. Então, vamos botar aqui, o nosso critério é o homem comum, que a doutrina chama de homem médio, tá bom? Agora, tem algumas observações. A primeira é que a boa-fé é tão importante, eu gosto de falar isso. É um princípio, você já sabe, são fontes primárias. Só que está previsto também em outros institutos. No artigo 113 vem previsto também expressamente. No artigo 187 também vem tratando da boa-fé. E convém aqui, para a gente finalizar o nosso encontro, dizer que a boa-fé, vou fechar aqui, prevista no Código Civil é a boa-fé objetiva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que objetivas deve-se observar esse dever de honestidade nos atos materializados. Você analisa para perceber a violação desse dever de honestidade, lealdade e retidão, analisando a conduta do sujeito. Analisa-se a conduta, tá? A intenção honesta, pouco importa. É por isso que a gente fala que o legislador, ele prestigiou a boa-fé objetiva, ou seja, a honestidade materializada, a conduta do indivíduo. Os atos subjetivos, a concepção do sujeito, a concepção psicológica, a intenção do indivíduo, a boa-fé subjetiva, ela não é analisada na relação contratual. Então, não se trabalha com boa-fé subjetiva, mas com boa-fé objetiva. Isso, inclusive, é um divisor de águas em algumas provas de concurso público. Já vi N provas de magistratura que traz um texto imenso, conceituando boa-fé, mas no final bota assim, e na relação contratual deve-se avaliar a boa-fé subjetiva. Está errado. Avalia-se os atos materializados, boa-fé objetiva. Aqui eu fecho minha ministração. Agradeço a você pelo prazer que foi essa construção. Qualquer dúvida que tenha, me siga nas redes sociais, mande um direct, mande uma mensagem, mande um e-mail. Um forte abraço. Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu.